Fala galerinha do oitavo ano, aqui quem fala com vocês é o professor Raul Guedes Santiago, de língua portuguesa da Escola Municipal Francisco Moreira da Costa, a Escola da Vargem Alegre, e agora nós vamos para a correção da nossa atividade de regência, atividade da semana 9, durante esse período de pandemia. Então agora é hora de você pegar o seu caderno, sentar e fazer a sua correção, beleza? Vamos lá? Vamos embora? Pessoal, então aqui nós estamos no site, oitavo ano, regência, beleza? É uma atividade sobre regência, falava um pouquinho sobre regência verbal e regência nominal. A regência nada mais é que palavras que precisam de complemento, que precisam ser regidas por alguns termos específicos, e para isso vocês precisam dominar as preposições e saber que tipo de preposição rege cada verbo ou cada nome, ok? Então aqui nós tínhamos um vídeo breve falando um pouquinho sobre a regência, que vocês poderiam ver, certo? E a nossa atividade. Para começar, leia o trecho do romance Bom Dia, Camaradas, do escritor angolano Nadalu de Almeida, mais conhecido como Ojan Jaqui. O fim dos anos letivos era sempre uma coisa muito chata para mim, porque ficava com saudades dos meus colegas, das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores, até das palavras de ordem, até de cantar o hino, até de ir ao quadro, até da limpeza geral da escola, até de jogar estátua nos corredores, embora quando se levasse um bem esquentado as costas ficassem a arder, ou jogar estica até sermos apanhados pelo camarada subdiretor e levarmos todos duas reguadas em cada mão. Tudo isso era uma coisa só, que um dia destes ia mesmo acabar. Nesses dias, quando me acontecia, não conseguia evitar pensar nessas coisas. Ficava muito triste, porque embora ainda faltassem muitos anos para o fim dos anos letivos, um dia eles iam acabar. Então aí nós temos um trechinho do livro falando sobre essa experiência dentro da escola, né, como a gente pode perceber, e vamos ao que interessa, que é responder as 6 questões. Nas escolas do passado no Brasil, havia uma prática de castigo dado aos alunos com o uso de um artefato chamado palmatória. Retire do trecho que você leu uma particularidade da educação angolana semelhante a essa que havia na educação brasileira. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos a palmatória. Quando o aluno fazia alguma coisa, ele era punido, e existia um instrumento que chamava palmatória, onde a mão do aluno era colocada sobre a mesa e tacava-se a palmatória, certo? O trechinho lá do texto aqui do texto é esse, né? O subdiretor, até sermos apanhados pelo camarada subdiretor e levarmos todos duas reguadas em cada mão. Atividade sobre regência, tá, pessoal? Semana 9. Vamos só alterar aqui a atividade sobre regência. E o número 1 é, vamos ver o trechinho, apanhados pelo camarada subdiretor e levarmos todos duas reguadas em cada mão. E levarmos todos duas reguadas sob as mãos, em cada mão. Em cada mão. 2.
Na questão número 2, está perguntando o seguinte: no início do primeiro parágrafo, há uma sequência de 9 segmentos separados por vírgulas, que completam um único termo que expressa um sentimento do narrador. Que termo é esse? Então, nós temos várias sequências. Ao fim dos anos letivos era sempre uma coisa muito chata para mim, porque ficava com saudades. Com saudades dos meus amigos, das brincadeiras, dos camaradas. Então, está completando o termo saudades. Completando o termo saudades. Opa, saudades. Número 3. Número 3 é o seguinte questionamento. Quais palavras foram usadas para relacionar esses segmentos ao termo indicado na resposta anterior? Então, qual foi a palavrinha que fez a ligação entre saudades e o termo que complementa o sentido de saudades? Vamos só voltar no texto para podermos olhar. Saudades dos meus colegas, das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores, até das palavras de ordem. Então é a preposição de. De na sua flexão, das, dos e assim por diante. Número 4. Número 4. A palavra até foi usada em alguns dos segmentos. Que diferença há no sentido desses segmentos em relação ao que não foram introduzidos por ela? Então, para a gente ver qual é a diferença de sentido que há entre um e outro, quando há a presença e quando há a ausência. Saudade dos meus colegas, das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores. Então, se nós formos relacionar em algo positivo e negativo ou algo legal ou não legal, seria que dos meus colegas, das nossas brincadeiras, é algo para que ele considera positivo, enquanto que os professores, as palavras de ordem, cantar o hino, ir ao quadro, fazer limpeza na escola, isso eram coisas que ele não gostava, mas mesmo assim ele iria sentir saudades. Então, mesmo não gostando das atividades listadas, o narrador sentiria falta, né? Número 5. O narrador indica que todos esses segmentos constituem em seu imaginário um único bloco. Copie o trecho do texto em que se explicita isso. É lá no finalzinho, quando ele fala ou jogar estica até sermos apanhados pelo camarada subdiretor e levarmos todos 2 reguadas em cada mão. Tudo isso que ele falou anteriormente era uma só coisa que um dia destes ia mesmo acabar. Então, quando ele fala tudo isso era uma só coisa. Tudo isso era uma só coisa. Uma só coisa. Que um dia destes ia mesmo acabar. Que um dia destes ia mesmo acabar. E a última, número 6. A última questão. Sintetize em um período a ideia central do trecho. Então ele está falando de todas as coisas boas, legais que aconteciam dentro da escola e que no futuro, um dia lá na frente, ele sentiria saudade. Então vamos lá, nas férias, porque ele está saindo de férias, né? Nas férias, ele sentia falta da rotina escolar, porque são todas as coisas
que ele fazia na escola, da rotina escolar, e sofria pelo fato de saber, que no futuro aquilo iria acabar. Certo, então é essa a correção, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só vocês me enviarem mensagens no grupo do WhatsApp. Ok? Essa finalizando a correção, então, sobre regência. Qualquer dúvida, só vocês me comunicarem.